Olá! A pandemia do coronavírus mudou o mundo, fez as pessoas pararem para olhar para si mesmas, seu papel na sociedade e o que as empresas estão fazendo para termos um mundo melhor. Mesmo que os hábitos de consumo voltem ao normal, o senso crítico de consumidores e investidores deve continuar a ditar as empresas do futuro e as do passado. Nesse contexto, investir dinheiro em companhias que pensam em impactar positivamente a sociedade e o meio ambiente passou a fazer ainda mais sentido. E o Brasil parece ser o cenário ideal para este novo momento dos investimentos de impacto, já que o país dispõe de capital, tem bons empreendedores e problemas sociais que precisam de solução urgente. Tanto que Fortaleza vai receber, entre os dias 9 e 10 de novembro, o Conexões de Impacto, evento que deve reunir empresários, investidores e participantes do ecossistema dos negócios de impacto social e ambiental positivo no país. E quem está aqui para explicar tudo sobre esse tema é a gerente executiva do Somos Um, Bia Fiuza, e a cofundadora do Bom Viver Reformas Populares, Gabriele Araújo, a quem eu já começo agradecendo a presença. Muito obrigado às duas. Bia, eu li muito a respeito, é um assunto que a gente vai precisar explicar bem para o povo de casa aí também. Aí o que é que eu vi? Muitos investidores falam que o Brasil é ideal para se fazer investimento de impacto e isso talvez reforça aquela máxima que a gente sempre ouviu de que o Brasil é o país do futuro, por exemplo. Você concorda com isso? Bom, primeiro eu gostaria de agradecer o convite. Obrigada, Cristian, e a Cena Pública. É um prazer sempre estar aqui. E sim, o Brasil é um país muito empreendedor e, como a gente sabe, nós vivemos uma infinidade de problemas sociais e ambientais. E o que a gente defende é a tese de que a iniciativa privada pode ser uma ferramenta importantíssima na solução desses problemas por meio da promoção de impacto positivo. E isso já acontece? A gente tem um exemplo palpável aqui em Fortaleza, por exemplo? Sim. Se comparar, existem outros países no mundo que estão bem mais avançados nesse setor do que o nosso, né? Os Estados Unidos mesmos fazem um investimento muito grande nos negócios e tem um ecossistema mais desenvolvido, mas o Brasil vem avançando desde 2015, principalmente, nessa agenda, tanto com investimentos quanto com a consolidação de todo o ecossistema de empreendedorismo de impacto. Aqui em Fortaleza, um caso muito interessante que a gente pode apresentar é o da própria Gabi, o Bom Viver, que é uma empresa de impacto social que vem crescendo desde a sua fundação. Como é que funciona lá, Gabi? Obrigado pela presença mais uma vez. Obrigada também, gente, pelo convite. Eu acho que a primeira coisa que eu gosto sempre de deixar claro quando eu vou começar a falar da Bom Viver é que eu sou empreendedora social apaixonada. Que bom. No momento que eu no seu olho, inclusive. No momento que eu descubro que existe a possibilidade de juntar impacto social com tecnologias de mercado para a gente impactar a sociedade positivamente e transformar a vida das pessoas, o meu olho brilha, o meu coração bate mais forte e eu começo a buscar novas formas de chegar nesse caminho. E é tão interessante como as coisas vêm avançando na cidade que quando eu comecei a ouvir falar disso em 2018, eu não conhecia outras pessoas que também estivessem pensando sobre. E em 2019 chega a Somos Um com o Hackathon, onde eu conheço diversas outras pessoas que estavam na mesma energia e tentando fazer desse país do futuro, na verdade, o país do presente, trazendo impacto social hoje. Então, hoje a Bom Viver é um negócio de impacto, que tem lá desde sua fundação, da sua raiz, a visão sempre de impactar e construir um futuro melhor para as pessoas. E a gente trabalha com reformas. Né? E reformas populares. Isso, com reformas populares. E quando a gente fala de reformas de casa, a gente pensa que a casa são só aquelas 4 paredes, mas não são. A casa tem a ver com a nossa afetividade. Total. Na periferia, às vezes, ela tem a ver com geração de renda, ela tem a ver com segurança e ela tem a ver com a forma que a gente se enxerga na cidade e com a forma que a gente se enxerga no mundo. Então, a gente vem desenvolvendo um trabalho fazendo com que essas pessoas acessem as reformas a partir de linhas de crédito humanizadas. A gente tem parceria aqui com o Banco Palmas e com outro Banco Nacional, com a Nova Vivenda. E o acesso, ele transforma. Então, a gente vem buscando fazer essas pontes para que essas pessoas possam
evoluir nas suas vidas, para que elas possam ser mais felizes, porque isso impacta diretamente a saúde física e mental de cada uma delas. E os negócios de impacto são isso. Eles são paixão, mas eles também são resultados. Então, a gente consegue dimensionar questões a curto e longo prazo para que a gente consiga impactar ainda mais a nossa cidade. E, às vezes, a gente se limita achando que, eu estou fazendo um negócio de impacto para ajudar uma vida, mas aquilo ajuda todo o ecossistema. Quando eu tenho uma pessoa que tem sua casa reformada, que melhora a sua autoestima e que às vezes usa aquilo para gerar renda, eu consigo afetar toda a outra cadeia produtiva que está ao redor dela. Então, todo mundo cresce junto. Diretamente aí afeta a saúde, economia, entre outras coisas importantes. Educação. É importantíssimo, né? E você, imagino, quando vê o resultado de uma reforma dessa mesmo que pequena, deve ser também uma realização pessoal, né? Olha, dá trabalho. Não tem sido fácil. Eu não gosto de reforma. Vocês têm que acompanhar inúmeras, talvez. Uma das coisas que a gente fala é que a gente absorve a dor de cabeça do cliente. Porque uma das coisas que a gente sente, que a gente tem pesquisado na periferia, é que a maior dificuldade encontrada não é entender que eu preciso de uma reforma. Eu acordo, vejo minha casa e entendo que eu preciso. Mas é organizar aquilo de forma processual, encontrar um profissional, entender como eu vou pagar. E quando a gente fala do acesso transformar, é que a gente tem essas linhas de crédito que possibilitam que as famílias parcelem 30 vezes, com valores que cabem no bolso. Então, elas conseguem, desde o começo, saber quanto elas vão gastar e como elas vão pagar. Isso tem feito com que muitos sonhos se realizem. E a gente fala muito que a Bom Viver é sobre isso, é sobre trazer o campo dos sonhos para o real. Então, tem sido muito bonito, tem sido muito potente. A gente está no começo da caminhada, mas eu acredito muito que nos próximos anos a gente vai ver de forma mais palpável os resultados dessa transformação. Vocês estão atuando em que comunidades aqui em Fortaleza? A gente atua com foco no território do Grande Bom Jardim, mas a gente atua também nas outras periferias de Fortaleza, prioritariamente. Bacana. E região metropolitana hoje região também, metropolitana, né? A gente já chegou na Caucaia, a gente já chegou em alguns pontos do Eusébio. Então, a gente está avançando nesse sentido. Bia, a Gabi falou de Hackathon. É um evento que vocês promovem? Como é que funciona? Sim, e aí eu até vou puxar um pouquinho antes, né, para explicar o que é a Somos Um. Por favor. Porque aí eu acho que vai ficar um pouco mais claro de entender onde que o Hackathon entra. A Somos Um é uma organização que nasceu para fomentar os negócios de impacto aqui no Ceará, né? Então, os negócios e os investimentos de impacto positivos. Nasceu quando? Nasceu em 2017, a ideia, e em 2019 que vieram os primeiros projetos maiores. Quando a gente fala de fomentar os negócios, fomentar o ecossistema, a gente está falando de fortalecer o ambiente para que os empreendedores se desenvolvam, a gente está falando em fortalecer as políticas públicas, né? Trabalhar advocacy para que as políticas públicas de fomento a esse ecossistema se consolidem. A gente está falando de criar um ambiente também para que a academia possa dialogar sobre, né, construir uma agenda sobre o tema, para que gestores, para que investidores, para que financeiras estejam a par disso tudo, né? O ESG, inclusive, faz parte dessa agenda, é um ponto na agenda e a gente vê o quanto ele tem ganhado espaço. Sim. E o Hackathon surgiu como um dos projetos de identificação e desenvolvimento dos empreendedores e das soluções que eles trazem. O primeiro hackathon social que a gente realizou foi em 2019, no Bom Jardim. A Gabi participou desse hackathon. O hackathon é uma maratona, a palavra é a junção de hackers, né, de programação, com maratona. No nosso caso, a gente faz uma maratona de 3 dias, que não tem foco na programação, mas tem foco na identificação de problemas que são vividos naquele território e no desenvolvimento de soluções de negócios para aqueles problemas. Então, a gente juntou ali estudantes e professores da Unifor, moradores do Bom Jardim com viés empreendedor, pessoas que viviam na pele, que entendiam os problemas que ali eram reais, né? E que podiam trazer as soluções, porque também entendiam o que era apropriado, o que funciona. A gente trouxe mentores, pessoas de áreas diferentes, especialistas, né? Das áreas da saúde, de negócios, financeira, de comunicação. E durante 3 dias viveu isso intensamente. Dali saíram algumas ideias de negócios, baseadas em alguns objetivos de desenvolvimento sustentável, que foi a nossa linha guia, né? Alguns dos ODS. Uma das empresas que saiu foi o Bom Viver,
que foi premiado e, em seguida, acelerado pela Somos Um. Então, durante um ano, o Bom Viver e outras 2 empresas, o Corre Aqui e o Faz Carreira, foram acelerados num processo conosco, né, para que a gente pudesse trabalhar mais profundamente a formação desses empreendedores, para que a gente pudesse ajudá-los a abrir, criar as empresas. Então, a gente fez uma assessoria jurídica, contábil, de comunicação, vocês profissionalizam, de estruturação. basicamente. Exatamente. A gente acelera um processo, faz com que a ideia saia do papel e vire uma realidade, até que aquela empresa esteja, de fato, faturando, rodando, favorecendo seus clientes, né, beneficiando emprego. pessoas e gerando impacto e gerando lucro, que é a ideia de um negócio de impacto. O alcance da verba, por exemplo, é vocês que fazem nesse primeiro momento? Hoje, até o momento, nós vivemos, a Somos Um, ela partiu de um aporte filantrópico que foi feito para a organização, para a gente testar esses projetos, essas metodologias e poder desenvolver isso. A partir desse momento, a gente vai começar a ofertar isso para o mercado como um serviço. Então, hoje, as empresas podem nos procurar para desenvolver projetos de aceleração, por exemplo, uma empresa da área de saúde que tem interesse em ver negócios surgirem, startups surgirem para solucionar problemas ligados à saúde, pode nos contratar para a gente desenvolver o hackathons e processo de aceleração de novos empreendedores que podem trazer soluções mais rápidas, mais ágeis, né? Mais fáceis e mais baratas, para que aquela empresa, aquela grande empresa, tenha soluções a seu dispor, enfim. Veja nascer novas ideias, como a gente vê o universo das startups fazendo, né? A diferença conosco é que a gente olha tanto para o crescimento econômico dos negócios, entendendo que existe um potencial enorme, quanto para a geração de impacto positivo. A solução de um problema está no centro de toda a tomada de decisão de um negócio de impacto, e esse é o grande diferencial. Isso inclui preocupação com o meio ambiente? Também. Evitando geração de resíduo, por exemplo? Tudo. A gente fala muito dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável da ONU, né? Aqueles 17 objetivos que foram traçados na Agenda de 2030, como nossa linha guia. Todos aqueles objetivos que a gente precisa alcançar, seja de cunho social, ambiental ou de governança e das organizações, estão na nossa pauta. Né? Tudo isso precisa ser tratado, ser considerado, e a gente precisa assumir a responsabilidade sobre todos esses problemas e essas dinâmicas que fazem parte do nosso mundo, né? E, de novo, quando a gente olha para a iniciativa privada, o segundo setor é o setor que mais movimenta recursos no mundo. Sim. Mais do que o poder público, mais do que o terceiro setor, obviamente. Aqui estão os recursos e aqui estão também muitos dos impactos negativos gerados no mundo. Então, a gente quer olhar para a iniciativa privada, para esse setor que é tão rico e tão poderoso e dizer como que ele pode ser utilizado a serviço do mundo, da humanidade, do meio ambiente, para poder viver toda essa potência que ele mas de uma forma melhor, que traga soluções. Nossa, bacana. É um trabalho de paixão. E aí, Gabi, eu me colocando no seu lugar, eu me pergunto... E o poder público é quem deveria estar fazendo o seu trabalho, por exemplo. Você já parou para pensar nisso também? Quando a gente começou a desenvolver a Bom Viver, uma das coisas que a gente pensou existem muitas políticas públicas voltadas para a construção de moradias, mas a insalubridade das moradias hoje, que precisam de melhorias, ela também é um problema que o poder público muitas vezes ele não consegue alcançar, porque ele está focado, né? Ele está focado na construção, né, que é outro problema social que também precisa de atenção. Então, quando a gente surge com a Bom Viver, a gente surge também para dar essa alternativa para a solução desse problema que é o déficit qualitativo e não só focado no déficit quantitativo que existe de moradias. E por que surgiu essa proposta na sua cabeça? Quando eu conheci o mundo dos negócios de impacto, a gente começou a observar muito as coisas que estavam acontecendo ao nosso redor. E aí, em 2019... Você mora na comunidade? Tá. Não mais. Morava no Bom Jardim. Isso. E aí, eu conheci uma pessoa que é o meu sócio hoje e a gente começou a conversar. Nossa, que bacana a ideia dos negócios de impacto. Como é que a gente pode juntar os problemas que a gente conhece, o impacto que a gente já gera no terceiro setor
com outras possibilidades. E aí a gente começou a observar a comunidade. E foi quando a gente chegou à conclusão de que a moradia seria esse caminho. E eu lembro que quando a gente chegou a essa conclusão, ele trouxe para mim da seguinte forma: olha, a gente pode usar a moradia só como a porta de abertura para transformar ainda mais a vida das pessoas. Porque a gente, de novo, a gente pensa na moradia como aquela estrutura, mas ela envolve tudo. Então, a gente conseguia, a partir da moradia, mudar a relação das pessoas com a cidade, com o meio. Então, foi nesse ponto que a gente quis buscar. De tudo que a gente conversou agora, me veio muito à cabeça o Banco Palmas, por exemplo. Ele pode ser considerado uma iniciativa nesse setor? O Banco Palmas, ele gera impacto, né? Mas hoje ele é uma associação. Mas ele tem muitas atitudes empreendedoras. E que já ajudou muita gente. Já, isso, né? Inclusive, eles são nossos parceiros. Que bacana. Eu vou dar um intervalo aqui para a gente. E o Cena Pública vai para o intervalo. Eu vou aproveitar para te convidar para dar uma olhada nas nossas redes sociais. Tem o Facebook, Instagram, que é o @TV Ceará, e o canal da TVC no YouTube. Acesse lá e confere todo o conteúdo. A gente volta já. Estamos de volta com o Cena Pública, recebendo hoje a gerente executiva do Somos Um, Bia Fiuza, e a cofundadora do Bom Viver Reformas Populares, Gabriele Araújo. A gente está falando sobre os investimentos de impacto e aí eu quero saber das duas uma conclusão do que é o setor 2,5. É isso. Então, o setor 2,5 é a junção entre o segundo setor, da iniciativa privada, e o terceiro setor, das organizações da sociedade civil. Certo. Né? Como a Tiziana Rolim, que é fundadora da Somos Um, fala, é o setor com mente do segundo setor e coração do terceiro setor. Né? É quando você junta a vontade e a necessidade, enfim, a compreensão da importância de gerar lucro com a importância de gerar um impacto socioambiental positivo. E aí nasce esse setor 2,5. E como a gente estava falando, né, existem negócios que podem, os negócios sociais, eles podem gerar um lucro que seja todo reinvestido no negócio e não fazer distribuição de dividendos para acionistas, né? Existe esse modelo no setor 2,5, mas existe um modelo de negócios de impacto também que funciona nesse sentido de forma mais tradicional, em que os lucros da empresa podem ser distribuídos, né? Os dividendos podem ser distribuídos, os acionistas podem ser recompensados pelos seus investimentos, mas a geração de impacto, a promoção de impacto positivo pesa igual na balança das tomadas de decisão à busca de retorno financeiro. Essa que é a grande diferença. São organizações, empresas com uma estrutura de governança humanizada, com toda a construção dela é pensada de uma forma muito humanizada, mas que busca essa geração de lucro tanto quanto uma empresa tradicional. Né? Gabi, acrescenta alguma coisa aí? Eu tenho refletido muito sobre os negócios de impacto, sobre o nosso papel, e uma coisa que tem ficado muito clara para mim é que eles são o futuro. Eu acho que a gente já não pode mais pensar em fazer negócio sem pensar em fazer negócio com impacto. Visando apenas o lucro, por Exatamente. exemplo. Não dá mais, Diante de tudo que foi vivenciado na pandemia, eu tenho acreditado cada vez com mais força que a desigualdade social ela nunca gerou nada de bom. E até mesmo quando a gente pensa que ela não nos afeta, independente da classe social que a gente está, ela nos afeta em algum momento. E a gente precisa ter consciência que a gente faz parte do todo. Nem que seja um impacto visual, mas afeta, né? De alguma forma. E acho que está no momento da gente voltar a se ver como seres humanos que fazem parte de um todo, porque senão a gente não vai avançar, vão acontecer outras pandemias, vão acontecer outros desastres ambientais, se a gente não abrir o olho e ficar atento. Por que as pessoas se acomodam, na sua opinião? Eu tenho pensado que tudo parte da nossa consciência, né? A nossa maior prisão, ela está aqui. Então, muitas vezes a gente não quer ver, mas a gente precisa colocar o olho na janela, a gente precisa pesquisar outras coisas na internet e poder se permitir voltar a sentir. Uma coisa que eu tenho visto muito é que a gente tem falado muito de humanização nas empresas. Eu conheci uma pessoa, psicóloga, recentemente, que ela falou que fazia um trabalho de humanização com os médicos que chegavam no hospital. E nossa, são pessoas que cuidam de vidas e a gente realmente tem que passar por esse processo de humanização, mas sim, porque a gente esquece. A gente está aí vivendo uma realidade frenética e desenfreada em busca do lucro, em busca de estar por cima, e a gente esquece que a gente, de novo, faz parte de um todo. Então, esse é o ponto para mim principal.
A impressão que eu tenho é que a gente se habituou a ver o que não é certo. As pessoas pedindo esmola no semáforo. Essa imagem das pessoas pegando comida no caminhão de lixo, eu acho que chocou todo mundo. A gente sabe que isso acontece, mas não está preparado para ver. Sim. E uma coisa que eu acho que é importante frisar também, que a gente não está falando só de negócios pequenos aqui. A gente não está falando só dos empreendedores como a Gabi, que nasceram agora, recentemente, né? Que a empresa está crescendo, está nessa fase inicial de crescimento, digamos assim. A gente está falando também das grandes empresas, né? Os negócios de impacto, eles não se restringem a negócios pequenos. E a geração de impacto positivo também não tem uma fórmula única. A gente vê grandes empresas hoje fazendo joint ventures pelo mundo, por exemplo, como a Adidas, a própria Danone, para buscar com as suas linhas de produtos e serviços, né, com aquilo que é o core delas, promover impacto social, ambiental positivo. Você vê iniciativas como o Sistema B, né, no mundo inteiro, certificando empresas nos seus processos a partir da mensuração de impacto que elas geram e colocando um selo lá como algo muito importante. Hoje você tem no Brasil empresas como a Natura, a Movida, que são grandes empresas certificadas pelo selo B. Eu acho que esse é um movimento global. E quando a gente olha os números, né, pensando, por exemplo, na pandemia, o que a pandemia fez conosco, eu acho que se identificou de um lado que as empresas que têm uma preocupação, e aí passando de novo pela agenda ESG e um pouco mais longe quando a gente fala de impacto, mas essas empresas que têm essa preocupação se mostraram muito mais resilientes, muito mais prontas para lidar com o caos que foi o que aconteceu. Continua, né? E continua, né, com a pandemia. São empresas que passaram, né, entenderam que a gente não pode olhar só para a geração de receita século XIX, para análise de risco século XX, a gente precisa olhar também para como a gente se relaciona com tudo que está ao nosso entorno, com todos os stakeholders, com comunidades, com os clientes, com os consumidores, com todo e qualquer impacto que você gera. Essas empresas conseguiram se posicionar bem e não é à toa que hoje a gente tem um mercado trilionário investindo em impacto no mundo. Negócios de impacto, investimentos sustentáveis, existem vários conceitos um pouco diferentes, mas todos mais ou menos no mesmo espectro, que estão considerando isso no centro da agenda. Estas são as empresas, pequenas, médias ou grandes, as empresas que estão conscientes do seu lugar no mundo são as empresas que vão sobreviver às novas economias. E como a Tiziana fala, né, se não for por consciência, as empresas precisarão se posicionar com relação ao impacto por sobrevivência, porque a gente não pode mais voltar atrás. Mas, Bia, eu só vejo vantagens em quem adere a esse sistema, por exemplo. Por que ainda tem empresa que é resistente à mudança? Lembra quanto tempo levou para a gente aprender a usar o cinto de segurança? Eu conheço gente que não usa até hoje. Pois é, mas são poucos. Porque pesa no bolso. Senão, nem usaria. Há várias formas. Qualquer mudança de cultura, qualquer mudança de paradigma leva tempo. Né? E as pessoas são céticas em vários sentidos. Né? Tem tanta gente que não acredita em vacina. Ainda, verdade. Ainda, né? Com todas as comprovações. Mas aí também tem a questão política que eu prefiro nem falar. Todo assunto, eu acho que tudo é político. E tudo é polêmico, em alguma ordem. Né? A gente está falando de negócios, a gente está falando de repensar o sistema. Não é simples, né? E mexe com as certezas de muitas pessoas. Agora, é o futuro. E é o caminho mais sustentável, não para um, não para dois, mas para toda a população mundial e para o mundo. Né? A gente precisa pensar na economia circular, né? Como que a gente pensa aquilo que a gente gera dentro de uma lógica de entender que nós somos um sistema fechado. O mundo é um sistema fechado, tudo que é produzido aqui fica aqui. Fica aqui. Né? Falta essa consciência. Nada disso é simples. É simples quando a gente entende o conceito e pronto, e agora vamos olhar para isso. Mas existe um abalo às nossas certezas que às vezes é mais difícil de ser digerido mesmo. Esse é um processo que nós vamos viver daqui para frente. E se os meus filhos puderem viver isso como uma realidade já dita, e eu acredito que isso vai acontecer,
para mim já está ótimo. Eu estou disposta a passar a vida toda falando disso. Eu tenho certeza que a gente vai colher esses frutos logo. Muda dentro do Brasil essa concepção, você acredita? Por região, por exemplo? Eu acho que, eu não sei se muda a concepção, mas eu acho que a gente está em estágios de maturidade sobre o tema diferentes nas diferentes regiões do Brasil. O Ceará está bem? A gente está engateando. Tá. A gente está começando agora, mas São Paulo está mais avançado. Você tem mais negócios já rodando, você tem gestoras de investimentos, você tem investidores olhando para isso, você tem multifamily offices olhando para investimentos de impacto, por exemplo. Então, já existe um ecossistema, como a gente fala, já mais fortalecido. Mas isso está vindo para cá. E tem um dos nossos parceiros, que é um ator muito importante nessa agenda, que é o ICE, que é o Instituto de Inovação e Cidadania Empresarial. E, recentemente, eles promovem pesquisas, formações, eventos, né, com relação a investimentos e negócios de impacto. E uma das ações que eles promoveram foi um edital para financiar eventos que pudessem falar, ampliar essa agenda, levar essa agenda para diferentes regiões do país. Nós fomos contemplados, a Somos Um foi contemplada por esse edital e recebeu um patrocínio para realizar um evento, que nós chamamos de Conexões de Impacto, só sobre essa agenda aqui. Já é um começo para a gente poder trazer informar as pessoas, trazer as pessoas para o diálogo, né? Para a gente começar uma conversa sobre o que é isso e como que nós podemos plantar implementar. Ali uma sementinha, né? Várias sementinhas. E, se Deus quiser, vai virar uma floresta. Gabi, quem vocês beneficiam, por exemplo? É vocês que vão atrás dessas pessoas ou elas procuram vocês? Acontecem das duas formas, né? A gente divulga nas redes sociais, faz campanhas, mas... Porque se eu visse, disse, rapaz, isso é bom demais para ser verdade. Nossa, mas você sabia que isso aconteceu muito? As classes de baixa renda, elas sofrem muito, né? Tem muitas empresas que tentam, de fato, não serem éticas e se aproveitarem com juros altíssimos e essas pessoas acabam caindo em alguns golpes. E é incrível como as pessoas fazem questão de ter o nome limpo, né? Isso. É incrível. E isso faz com que todo mundo fique muito desconfiado. Então, no começo, a gente ouviu muito. Não, tá bom demais para ser verdade. Será que é um golpe? Então... O começo da Bom Viver, os primeiros meses, principalmente por causa da pandemia e outras coisas que a gente não podia fazer ainda, mas a gente começou andando muito devagar, porque até as primeiras pessoas confiarem que aquilo não era um golpe, que estava tudo certinho sim, que era um sonho que podia ser realizado, foi muito difícil. Mas hoje, depois que as primeiras reformas aconteceram, outros clientes vão chegando, porque é um voto de confiança, é a sua casa, é a sua família, é o seu dinheiro, é a sua renda sendo investida. Eu não posso fazer isso de qualquer forma. Então, tem sido um trabalho de formiguinha, a gente tem crescido aos poucos, mas é interessante ver como as pessoas vão depositando a confiança também. Quem é que procura mais, o dono da casa ou a dona da casa, o homem ou a mulher? O nosso público, ele é 90% feminino. É incrível também, né? Mas... por mais que a gente ligue isso a um estereótipo, porque a mulher é a dona de casa, mas são as chefes de família. Sim, com certeza. Então, são poucas famílias que a gente atende hoje que têm uma estrutura familiar tradicional. Então, tem vindo muito nesse sentido para a gente, o impacto geral é maior. A gente atende mulheres, muitas vezes, que são vítimas de violência e precisam deixar a casa mais segura. A gente atende mulheres que precisam adaptar para que os filhos possam ter um lugar melhor para viver, alguns filhos que têm necessidades especiais, algumas mulheres que estão começando seu negócio. A gente teve uma cliente que começou o primeiro consultório para crianças autistas dentro do território do Grande Bom Jardim. Então, mães que às vezes passavam 2 horas com a criança no ônibus, agora podem ser atendidas com a criança no próprio bairro. Então, isso mexe com toda a estrutura da comunidade. Ora, o impacto positivo é enorme. Bia, eu vi aqui uma pesquisa que mostra que 73% dos millennials, que são esses hiperconectados da geração Z, se preocupam em ter uma carreira que esteja atrelada a um propósito que cause um impacto social. Isso é importantíssimo, né? Essa nova geração está preocupada com isso. Nós temos dados que mostram, né, essa preocupação dos millennials com relação ao lugar de trabalho, né, que uma compreensão de que trabalho, vida, lazer, tudo está conectado e precisa estar alinhado com seus valores.
Então, isso está muito claro, as empresas precisam se posicionar e ter uma compreensão real, verdadeira sobre isso para atrair e reter os talentos. E também existem pesquisas que mostram que essa geração também está muito preocupada em como e onde coloca o seu dinheiro. Como investe e o que compra, como compra, quanto compra. Então, quando a gente fala de produção, né, produtos e serviços a serem ofertados para os clientes, e a gente olha para essa geração como a geração que se tornará, né, que hoje já são os clientes, essa consciência precisa estar colocada com muita transparência nos produtos, senão os clientes vão optar por outros. É a história da opção, né, por consciência ou por sobrevivência. Essa compreensão vai ter que estar mais super enraizada nas empresas de um jeito ou de outro, né? Mas, por exemplo, talvez dentro de casa sejam opostos, né? Os pais não devem ter essa preocupação, não estou generalizando aqui, mas pode acontecer. Pode. Você acha que o filho pode ser um agente transformador também, de catequizar toda a família? Sim, eu sempre entendi as crianças e os jovens como trazendo novas formas para a gente de ver o mundo, né? A tecnologia é a prova disso, né? As crianças chegam para mexer com as nossas certezas. Começa por aí, né? As crianças vão à escola e começam a trazer novas dinâmicas e novos conhecimentos. Eu acho que todas as famílias se transformam de alguma forma. E quando a gente vai olhando para a juventude, né, na história a gente teve muitas evoluções e muitas transformações que foram vividas a princípio e a priori pela juventude. 68, década de 70, né? A gente vê muitas coisas que aconteceram por conta dessa capacidade disruptiva dos jovens. Então, eu acho que isso tem um poder muito grande, sim, e eu vejo que isso está sendo já um elemento importante nessa nossa transição para as novas economias. Você sugere alguma leitura, um documentário para quem quer conhecer um pouco mais sobre esse universo? Tem algumas muito interessantes. Tem um documentário que chama Mega Tendências, que eu acredito que está no YouTube ou no Netflix, e eu acho que algo interessante para se assistir. Sugiro, enfim, de leituras, né, muito boas. Você tem os livros do Muhammad Yunus, que é uma grande referência, né? O Banqueiro dos Pobres, O Mundo Sem Pobreza, O Mundo dos Três Zeros, Negócios Sociais. Ele tem vários livros interessantes. Você tem livros do Sissodia, por exemplo, olhando mais para o universo corporativo. Tem um livro do Capitalismo Consciente, tem As Empresas que Curam. Sugiro conhecer o trabalho da Fundação Ellen MacArthur, que é muito conectada com a economia circular, tem isso como pauta-foco. E, enfim, eu acho que uma vez que você começa a abrir, né, essas páginas e abrindo esses pontinhos, é um mundo que se abre. Tem muitos cursos livres, fáceis também, gratuitos, né, na internet para se fazer. Então, e tem Conexões de Impacto, né, que a gente vai falar no próximo bloco. Eu vou aproveitar para chamar mais um intervalo. Cena Pública vai para um rápido intervalo. A gente volta daqui a pouco. Começa agora o terceiro e último bloco do Cena Pública, que recebe hoje a gerente executiva do Somos Um, Bia Fiuza, e a cofundadora do Bom Viver Reformas Populares, Gabriele Araújo. A gente está falando sobre os investimentos de impacto. E aí vamos agora sim falar sobre o Conexões de Impacto, que é esse evento que vai acontecer 9 e 10 de novembro. O que é o evento? Então, o Conexões é um evento gratuito, aberto ao público, que vai acontecer 100% online, né? Vai ser transmitido no canal do YouTube da Somos Um. E é um evento que vai tratar sobre essa agenda dos negócios e dos investimentos de impacto. A gente dividiu o evento em 2 dias. No primeiro dia a gente vai ter painéis mais focados no público de empreendedores, acadêmicos, pesquisadores e também gestores públicos e do terceiro setor. Então, nesse dia e nos 2 dias a programação toda vai acontecer à tarde, entre 2 e 6 da tarde. Mas nesse primeiro dia a gente vai ter painéis para falar sobre empreendedorismo, né? A Gabi vai ser uma das nossas painelistas, junto do Lelo,
que é um empreendedor que está à frente da Vivenda, que é uma empresa de reformas também, mas que hoje atua em todo o Brasil. E aí eles vão poder falar muito sobre essa parceria das duas empresas e como eles vêm transformando, né, a realidade das pessoas. A gente vai ter um painel com investidores sociais privados, que é o Rodrigo Piponzi e a Georgia Pessoa, a Georgia representando o Instituto Humanize, o Rodrigo representando a editora MOL, que também é um negócio de impacto de São Paulo, que hoje atua no Brasil inteiro. E a gente vai ter um painel muito interessante sobre a construção de um ecossistema de impacto. E a gente vai receber o vice-prefeito Elcio Batista, o Padre Rino, né, Padre que Rino, desenvolve trabalho lá no Bom Jardim, Isso. inclusive. representante, né, que é fundador do Movimento de Saúde Mental Comunitária do Bom Jardim, e também o professor Milton Souza, que é vice-reitor de pesquisa da Unifor. Então, a gente juntou pessoas de diferentes áreas, né, academia, poder público e terceiro setor, para dialogar sobre essa construção de ecossistema. E vai ter a mediação da Tiziana, nossa fundadora. No segundo dia, a gente focou uma programação mais voltada para o ambiente corporativo e de investidores. Então, a gente vai trazer nomes como a Marina Cansado, que é Head de ESG da XP Private Brasil, que vai ser mediada, entrevistada pelo Daniel Demétrio, da Multiset Eventos. A gente vai ter um painel com o Edu Mufarrej, que é um grande investidor, também, que está olhando muito para esse mercado, né, de impacto, e o André. A gente vai ter um painel com a Fran Lemos, que é diretora executiva do Sistema B, e vai conversar com a André Oliveira, que é CEO da Positive Ventures, também uma gestora de investimentos focada em impacto. E vamos ter um painel de um case concreto, com a Tiziana Rolim, apresentando o case da Serrolim Engenharia, e trazendo também o Túlio, da Yunus Negócios Sociais Brasil, e o Valdemar Barros, que é um consultor focado em governança, da Barros Soluções. Então, e a gente vai concluir esse dia apresentando um novo setor que está sendo desenvolvido criado, já estacionado dentro da FIEC, que é esse setor, departamento focado em ESG. Bacana. E boas práticas na indústria, né? Que a FIEC vai ramificar isso para as indústrias. A gente vai conversar sobre várias coisas que estão acontecendo dentro da indústria, dentro da FIEC, né, aqui no Ceará, nesse sentido. Eu acho que vai ser um dia vão ser 2 dias, né, de muita informação, de trocas, de diálogo. Acho que toda e qualquer pessoa que esteja interessado nesse tema vai ter muito a ganhar a partir dessa imersão. E, claro, tudo vai ficar gravado também nas nossas redes, mas eu acredito que vai ser muito enriquecedor para todos nós. Essa pergunta que eu queria fazer para as duas até. Quem é que pode e deve participar? Todos podem participar, desde estudantes interessados no assunto, a pesquisadores, empreendedores que estejam em qualquer estágio do seu negócio, profissionais do ambiente corporativo, seja profissionais assim, de todas as áreas, né? Porque quando a gente fala de impacto e a gente fala de negócios de impacto, a gente fala de algo que pode estar no centro da empresa. Então, não só os profissionais de sustentabilidade e responsabilidade social, mas profissionais de compras, profissionais do comercial, de financeiro, conselheiros. Eu acho que todos vão encontrar algo interessante, né, nos diferentes painéis, com diferentes perfis que a gente vai trabalhar. Investidores também, gestoras, né, quem está por trás dos fundos, quem está pensando isso, o pessoal de banco. Eu acho que vão ser discussões ricas e válidas para todos, considerando principalmente que essa é uma agenda muito contemporânea e importantíssima. Gabi. Eu acho que todos, mas é importante ir com a mente aberta para virar a chave. Porque pode ser um divisor de águas, daí podem sair coisas enormes que vão acontecer na cidade. Então, o recado que eu queria deixar depois dessa fala da Bia, que contempla todo mundo que está convidado, é dizer que sim, estão convidados, cheguem junto, mas vão todos com a mente aberta, porque daí podem começar grandes e pequenas revoluções. O que você preparou para o evento? É surpresa! Vão ter que conferir. Para o pessoal então, ficar lá com quem ficou na gostinho. curiosidade vai ter que estar no evento. No evento eu vou falar sobre essa trajetória da Bom Viver, da ideia até o faturamento. Então vai ser interessantíssimo para quem já sabe que quer construir um negócio de impacto e para quem não sabe ainda e que vai ter a chave virada no evento.
A fala da Gabi vai ser no dia 9 de novembro, no primeiro dia, às 3h15 da tarde. Me diz uma coisa, a gente está falando aqui de uma mudança numa empresa, por exemplo. Para isso acontecer, requer um investimento da empresa? Eu acho que requer um investimento... Falando financeiro mesmo. Não, primeiro, eu acho que requer um investimento de envolvimento mesmo, humano. Né? Isso que a Gabi falou, as pessoas precisam estar abertas a lidar com essas reflexões. Quando a gente fala abrir a mente, me vem assim, eita, é coisa... Mudança de paradigma. Pois é. Esse é o maior desafio e é o desafio inicial, né? Mas eu posso te dizer uma coisa, muita gente associa esse tipo de mudança com o custo. Vamos falar de sustentabilidade, vai ser mais caro, né? Esses produtos são mais caros, é oneroso e tal, e isso não é verdade. Não necessariamente é assim. A gente pode falar de mudanças dentro de uma empresa para promover impacto que causam... Que trazem benefício, que evitam desperdício. Pronto, evitar desperdício, você não vai gastar mais e ainda vai evitar desperdício. Você pode economizar que beneficia aí uma série de setores, né? E é isso que, por exemplo, na agenda ISD, a gente tem encontrado muitos exemplos assim. Como que, ao implementar boas políticas de governança e de apoio aos colaboradores, você economiza evitando a rotação, né, a rotatividade dos colaboradores, como que você economiza ao manter talentos, ao qualificar, ao ter pessoas mais felizes e mais produtivas, vestindo a camisa, enfim, entendendo da cultura, vivendo a cultura organizacional. Acho que vestir a camisa é até antiquado já, mas entendendo e vivendo aquela cultura com a verdade que ela traz, né? Isso promove um retorno financeiro para a empresa que vai muito além do investimento feito. Satisfação pessoal. Então, exige sim investimento, porque toda mudança exige investimento, mas o retorno financeiro e de impacto para as empresas é muito palpável. E existem inúmeros casos para a gente exemplificar, e eu acho que no evento a gente vai trazer vários deles. Eu estou deixando tudo para o evento. Uma virada de chave que eu gosto muito, Bia, é que o impacto ele pode ser a estratégia da empresa. Sim. Muitas vezes a gente pensa que vai ser só oneroso, que a gente vai gastar mais, que a gente vai mudar o público. É a primeira coisa que o empresário pensa, né? É o impacto que vem. Mas quando a gente está na organização, a estratégia muda de tempos em tempos. Então, é o mesmo custo de uma mudança de estratégia, só que aí a gente vai conseguir olhar para os dois lados da ponte, para os resultados financeiros e também para coisas boas para a sociedade, para impactos positivos. Então, acho que para a gente parar de ter medo, começar a visualizar isso só como uma mudança de estratégia, deixa aquele estranhamento menor. Medo é a palavra mesmo. Eu acho que e um paralelo, né, que a gente pode construir é com a própria digitalização, né, a internet das coisas, a forma como a gente viveu a tecnologia e a imperatividade da inclusão da tecnologia nos nossos negócios trouxe medo para muita gente, insegurança, uma incerteza de como que a gente vai posicionar, Tem gente que não compra pela internet, mesmo com a pandemia, que não podia sair de casa, deixou de fazer compra. Em compensação, os negócios que conseguiram incorporar a tecnologia dentro da sua estratégia tiveram um salto exponencial. O Magazine Luiza é um grande exemplo disso, né? Que entendeu como fazer isso girar de forma a se favorecer, enfim, e trouxe uma revolução. Exigiu um investimento, exigiu uma virada de chave, exigiu enfrentar os medos e inseguranças, exigiu qualificar todo mundo para estar pronto para aquilo, inclusive os clientes. O que a gente propõe é algo muito semelhante no que diz respeito à quebra de paradigmas. E o retorno que pode ser trazido para as empresas, tanto financeiro quanto de impacto, posicionamento e relação com o mundo, também é muito positivo, assim como foi a inclusão da tecnologia nos negócios. Eu teria como trazer esse conceito para a minha casa, eu enquanto dono de casa? Tem. Você tem como incorporar o impacto que você gera em todas as suas decisões dentro de casa. A gente pode... E a gente traz isso para as empresas também. A gente pode sempre começar pelo mais simples, né? Você pode começar observando, identificando onde que estão sendo gerados, primeiro, onde que existe potencial de mudança, né? O que está alinhado com os seus valores em casa ou na empresa, que você pode colocar a serviço de uma mudança. Não, e só para ficar claro, não quer dizer mudança de pessoal, não, né? Não. A gente está falando de mudança aqui, é mudança às vezes na cabeça mesmo. De como é que... Em casa, vamos lá, exemplos muito práticos. Como é que você lida com o seu consumo? O que você compra?
né? O que você consome, o que você ingere, como é que você lida com o resíduo que você gera, com o seu lixo, você está descartando aquilo de qualquer forma? Eu vejo muita gente falar assim, eu não vou selecionar meu lixo não, porque quando chega lá embaixo vai todo mundo botar no mesmo lugar. Não, gente. Você sabia que Vale a Marquise coleta, ela faz coleta seletiva gratuita, né? Nas casas? Você liga para a Marquise e agenda e eles passam a coletar. No meu condomínio a gente implementou isso. Eles trazem o bag, isso é informação para toda a Fortaleza. Liguem para a Marquise e peçam para eles coletarem os resíduos sólidos no seu condomínio. Você compra um recipiente lá, né? Põe em algum lugar fácil para todos os condôminos, coleta todos os resíduos, não precisa separar, só limpar e uma vez por semana eles passam e coletam gratuitamente. Existem formas de você implementar, né, coisas dentro da sua rotina de casa que são mais sustentáveis e que geram um impacto positivo para outras pessoas. Isso, por exemplo, da Marquise é levado para o Janguru Sul, que beneficia uma cooperativa, a Ascajan, que tem vários cooperados. Fonte de renda de muitas famílias ali. Exatamente. Gabi, e, por exemplo, quem quiser conhecer o trabalho de vocês ou ser beneficiado mesmo com a ação lá de vocês, o que é que precisa fazer? O nosso principal canal hoje é o Instagram, e de lá você consegue entrar em contato com as nossas outras redes também, @BomViverReformas. Tá. Eu vi uma página na internet também. A gente tem uma no Facebook também, a gente tem um site, mas pelo Instagram é mais fácil você encontrar todos os nossos outros canais. Hoje em dia tá mais. Tem algum pré-requisito para ser beneficiado? A gente tem alguns pré-requisitos que são diretamente ligados às linhas de crédito, mas, por exemplo, a gente tem uma linha de crédito que a pessoa não precisa estar com o nome positivo, ela pode ter restrição do CPF, então... Para cada caso, vai ser uma linha de crédito diferente, bem adaptada à realidade daquela família, porque dentro dos princípios da Bom Viver, a gente também tem a questão de não contribuir para o endividamento. Então, tudo vai ser pensado para o bem-estar dela como um todo e para a saúde financeira também. E é sempre a residência ou pode ser um comércio? A gente atende também microempreendedores na periferia. É algo, inclusive, que a gente gosta bastante de fazer. Acontece já, né? Bia, e o trabalho de vocês? Quem quiser conhecer mais é Somos Um. Somos Um, convido as pessoas a visitarem o Instagram da Somos Um, Somos Um CE, e nós temos também um site, somosumce.com.br, além de páginas no LinkedIn, no Facebook e no YouTube e Spotify. A gente tem um podcast que já está chegando ao final da primeira temporada, então visitem nosso Spotify, visitem o nosso YouTube, lá vocês vão encontrar muitas informações, materiais, inclusive sobre o Conexões de Impacto. Aí eu quero fazer uma reflexão aqui, porque são duas realidades. A Bia é fotógrafa, viajou o mundo todo, a Gabi morava lá no Bom Jardim também. Quer dizer, cada uma podia seguir aqui um caminho totalmente diferente, as duas estão juntas aqui, pensando na gente, pensando em todo mundo. De onde surgiu isso em você? Eu acho que a paixão por negócios é algo que corre nas veias da minha família. Nós somos uma família de empreendedores e eu descobri na fotografia uma paixão pelas culturas, pelas pessoas, pelas sociedades, tanto que foi a antropologia, o mestrado em antropologia que me trouxe de volta para o Brasil e que me trouxe de volta para o lugar que me traz paixão. Né? E eu acho que essa compreensão de que nós todos estamos conectados e que todos nós somos corresponsáveis pela realidade da gente e pelo mundo em que a gente quer viver é o que me faz querer juntar os negócios com a vontade de viver em um mundo melhor e ver os meus filhos crescerem em um mundo mais justo e fazer isso que a gente está fazendo hoje. Eu queria só que você falasse também do instituto lá da sua família, Lauro e Beatriz. Instituto Beatriz e Lauro Fiuza. Beatriz e Lauro, que a gente já mostrou várias vezes aqui na TVC. Sim. Que capacita nas artes adolescentes. O IBLF trabalha com formação de crianças e adolescentes por meio da música e do karatê. A gente está hoje no Jardim União 2 e no José de Alencar. E esse é um trabalho do terceiro setor, né? É uma organização filantrópica que eu acredito muito no terceiro setor também. Né? Eu acho que quando a gente fala desses setores, a complementariedade entre eles é indispensável. A gente não pode pensar em um mundo onde só o governo atua, onde só as empresas atuam, onde só o terceiro setor e a filantropia atuam. Eu acho que essa intersetorialidade é indispensável para que a gente possa, todo mundo, se posicionar
cada um com as suas fortalezas e as suas naturezas organizacionais e desenvolver um mundo melhor. Não adianta ficar sentado cobrando, não. A gente tem que fazer a nossa parte também, né? Gabi, qual foi o start para você entrar nessa esfera? Eu não tenho uma resposta muito fechada, nenhuma resposta muito racional, talvez. A resposta que eu tenho é: nasci vendo o mundo assim. Não sei viver de outra forma. Não é fácil, não porque se quando com você mundo que você viu também, mas né? porque quando você está do lado da ponte da periferia, as coisas acontecem de outra forma. Então, você enxergar que você precisa também caminhar para o impacto para os seus é muito difícil. Então, algo que eu tenho pensado muito e que tem guiado minha trajetória e também a do meu sócio, a gente tem uma sinergia muito bacana, é fazer com que esse lado da ponte também consiga acessar outros impactos, outras formas de viver. Então, é sobre isso. Nasci dessa forma, não sei viver de outra e acredito que sim, a gente pode encontrar outra saída para que as pessoas tenham uma vida mais digna. Que lindo, que bacana. Bia, para encerrar, vou pedir para você reforçar só o convite pessoal a participar do evento. Claro. Então, nos dias 9 e 10 de novembro, venham para o Conexões de Impacto, um evento gratuito, aberto ao público, transmitido online pelo canal do YouTube da Somos Um. E eu convido a todos, empreendedores, pesquisadores, estudantes, empresários, investidores, a participarem. Vai ser um evento muito rico. Gabi, reforça aí também, por favor. Convido todos a estarem presentes no evento e, mais uma vez, reforço, estejam com os corações abertos, com as mentes abertas, para que vocês tenham também essa chave virada e para que a gente consiga criar novas revoluções aqui pela nossa cidade. E não perca a participação dela, que é no dia 9 às 3 da tarde, pelo Exatamente. que eu entendi. Perfeito, convite feito. O Cena Pública vai ficando por aqui. Claro que eu quero agradecer mais uma vez a presença da gerente executiva da Somos Um, a Bia Fiuza, e da cofundadora do Bom Viver Reformas Populares, Gabriele Araújo. Aproveito para te convidar a acompanhar a nossa transmissão nas redes sociais. Tem Facebook, Instagram, @TV Ceará e o canal da TVC no YouTube. Muito obrigado pela companhia. A gente se vê na próxima semana. Até lá.